eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Nós vamos começar agora a trabalhar a parte de análise sintática. Mas antes de nós começarmos a falar de análise sintática, propriamente dita, vamos definir o que é análise sintática. O que é exatamente análise sintática? Analisar sintaticamente uma oração significa decompor os elementos constituintes dessa oração. Ou seja, analisar os termos dentro de uma oração ou a oração no período composto. Então vamos lá? Observe, dentro de uma oração nós podemos ter termos essenciais, integrantes e acessórios. Então vejam, os termos da oração na língua portuguesa são termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, que são termos essenciais da língua portuguesa. Conforme o próprio nome já sugere, essenciais são aqueles termos indispensáveis, sem os quais não há oração. Então, há termos essenciais, termos integrantes e termos também acessórios da oração. Então, observe, os termos essenciais são aqueles sem os quais não há oração. Quais são os termos essenciais da oração? São termos indispensáveis para que haja oração. Termos essenciais, conforme o próprio nome já sugere, são termos indispensáveis. Sem eles não há oração. Termos integrantes são termos complementares da oração. São termos que completam a estrutura da oração. Então, os termos complementares são termos integrantes. E os termos acessórios à oração, conforme o próprio nome já sugere, são informações extras, são informações adicionais, são termos adicionais à oração. Quais são esses termos considerados essenciais, sem os quais não há oração? São considerados termos essenciais apenas dois elementos, o sujeito e o predicado. Portanto, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Significa o quê? Significa que sem estes termos não há oração. Agora, rigorosamente, na própria acepção da palavra, essencial mesmo é apenas o predicado, haja vista que há orações sem sujeito, não há oração sem predicado. Então, nós consideramos como termos essenciais sujeito e predicado, mas na própria acepção da palavra, realmente, essencial é o termo apenas o predicado, haja vista que há orações sem sujeito, não há sem predicado. Agora, os termos integrantes são os complementos verbais. Complementos verbais. Quais são os complementos verbais da língua portuguesa? São considerados complementos verbais os objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Estes são considerados termos complementares da oração, termos integrantes, complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Além dos objetos direto e indireto, também são termos integrantes da oração o complemento nominal e o agente da passiva. Então, complemento nominal, agente da passiva e os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, são os termos integrantes da oração. Vejam, são considerados termos integrantes porque eles integram a estrutura da oração. Eles completam a oração. E além desses termos essenciais, integrantes e acessórios, além dos termos essenciais e integrantes, há também os termos acessórios, que são termos acessórios. São informações adicionais. Quais são esses termos adicionais da oração? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto são os termos acessórios da oração. E além dos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, há um outro termo na oração que nós estudamos dentro da oração, se bem que não seja termo da oração, é um termo independente, que é o vocativo. Então, além dos termos essenciais, integrantes e acessórios, há um outro termo chamado de termo independente,
Quem é esse termo independente? É o vocativo. O vocativo é estudado junto com os termos da oração, mas é considerado um termo à parte, é um termo independente. Então, para completar a parte de termos da oração, é fundamental que nós tenhamos em mente que há termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. E além desses três termos, também o vocativo, que é considerado um termo independente da oração. Conforme vocês vão poder ver aqui nesta aula, esses termos têm uma relação lógica entre si, estabelecem uma relação lógica entre si. É exatamente disso que nós vamos tratar agora. Então, nós vamos definir os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e, sobretudo, vamos aprender a identificar esses termos da oração. A começar pela parte dos termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos lá?